Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo e neste vídeo eu quero estar falando para você de uma maneira bem simples o porquê que a oração de muitas pessoas não são respondidas. Então, se você gostaria de saber, continue assistindo esse vídeo e já compartilhe o nosso vídeo com seus amigos, porque pode ter certeza que a compreensão adquirida através desse vídeo e de outros vídeos que se encontram em nosso canal vai fazer toda a diferença em sua vida. Muito bem, quem é conhecedor da palavra de Deus, a Bíblia, saberá que a Bíblia é recheada de maravilhosas promessas, como por exemplo, se quiserdes e me ouvir, comereis do melhor desta terra. Se minha palavra estiveres em vós, e se vós estiveres em mim, pedireis tudo o que quiserdes, que vos será feito. Eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Então, as promessas são maravilhosas. Então, tudo que nós, seres humanos, precisamos para ter uma vida de qualidade. Para que você possa começar a entender sobre o assunto, eu quero estar começando a partir de Isaías 35. Isaías 35 é uma maravilha. Começa dizendo que o deserto e o ermo se alegrará disto. Está falando de um acontecimento que você saberá daqui a pouco do que está se referindo. Aí a continuação tem: a terra abrasadora se tornar-se-á em lagoas, aonde outrora era deserto, se transformar-se-á em junco, e o surdo ouve, o cego vê, o mudo fala. São promessas maravilhosas, aonde está mostrando claramente que o que não é vida será desfeito, e no lugar que outrora que não era vida, se terá-se-á vida. O ouvido que não ouvia, obviamente, porque o ouvido estava morto. Então, uma vez que o ouvido passará a ouvir, isso significa dizer que a vida foi devolvida. A mesma coisa com os olhos e a mesma coisa com o deserto. Então, se vê claramente que ali existem promessas para os nossos corpos, para a nossa alma e para a nossa vida externa. Então, depois de um acontecimento que você irá saber, que daqui a pouquinho eu vou estar lhe mostrando do que se trata, que acontecimento é esse. Então, depois desse grande acontecimento, aquele deserto se alegrou disto, e aí as promessas continuam maravilhosas, e essa conclui dizendo o seguinte: e lhe coroará a cabeça. Quem está nesse deserto, lhe coroará a cabeça, a honra, a alegria e o gozo eterno. Então você tem que olhar para a palavra de Deus e entender que a palavra de Deus, ela não mente e nela exagera nas suas promessas. Então veja claramente que as promessas, o gozo, que todas aquelas promessas, concluindo com o gozo e a alegria, é eterna, não é só por um período. Do que de fato essas promessas estão se tratando? Essa promessa está se tratando da igreja que chegou no deserto, e o deserto que era sem vida, todo o deserto se transformou em vida. Por quê? Porque ali estava o agente da vida, o sal da terra e a luz do mundo. Como Jesus disse, a igreja é o sal da terra e a luz do mundo. E individualmente cada um que acompanhamos a igreja. Então veja que a vida se estendeu até no solo que era deserto. Tudo isso porque a igreja chegou ali. Por que a igreja chegou ali? Qual foi o motivo e o porquê que a igreja chegou ali? Em Apocalipse 12, você encontra um outro evento que o anticristo, o inimigo de Deus, o inimigo da igreja, perseguiu a igreja e as testemunhas, que por causa dessa perseguição, Deus deu a asa, como a asa de águia, duas asas, como asa de águia, para a igreja, e Deus, levou a sua igreja para o deserto.
Então, o que Isaías 35 está mostrando é a chegada dessa igreja de Apocalipse 12, que, uma vez perseguida, Deus a conduziu ela para o deserto para lhe proteger do inimigo. Então, quando a igreja chegou lá no deserto, ali em Isaías 35, você vê o que aconteceu, a explosão de vida que aconteceu com a igreja. Ainda falando de Apocalipse 12, você vê ali em Apocalipse 12 que o dragão perseguiu a mulher, a igreja e seus filhos, que somos nós, fazendo sempre uma analogia também com Jesus. Então, que por causa disso, o Senhor Deus tirou a igreja para o deserto, e no caminho, e quando o dragão percebeu que a igreja já não se encontrava mais no meio do sistema, no meio do mundo, mandou água. Essas águas são povos, nações, são exércitos de soldados atrás da igreja, e a terra abriu a sua boca e engoliu os inimigos de Deus. Então, por que Deus protegeu a igreja e usou a própria terra para engolir os inimigos da igreja, assim como fez lá no passado no ministério de Moisés? Obviamente, porque aquele povo estava debaixo da responsabilidade de Deus. E quem era aquele povo? E por que aquele povo precisou sair do sistema? Você já deve ter ouvido falar muito a respeito do anticristo, aonde Deus dará autoridade ao anticristo durante 3 anos e meio, ou 1260 dias, segundo o Apocalipse, também segundo lá a profecia de Daniel. Então, obviamente, neste período em que o anticristo irá se apropriar do poder governamental, do sistema que irá perseguir a igreja, então, obviamente, para proteger a igreja, para cumprir com todas as promessas, Deus tirou a igreja, é o que está escrito ali em Apocalipse capítulo 12, levou para o deserto. Uma vez que o inimigo perseguiu a igreja, a terra, Deus usou a terra, como em outras ocasiões passadas, Deus também usou para livrar o povo também de alguma perseguição. E agora esse povo, ao chegar no deserto, o deserto que era deserto se transformou em manancial. Então aqui eu já quero pontuar algumas questões para que você possa ver. Essas questões que nós estamos falando, que está no futuro, você deve entender que aquilo que Deus fará no futuro, como também temos exemplo de algo, de eventos semelhantes que Deus fez no passado, Deus que não sofre limitações de tempo, Ele não foi e Ele não é mais, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Tudo isso serve para que você entenda que independente qual seja a época, o tempo em que você se converteu ao Senhor Jesus e constituiu o Senhor Jesus como seu rei, você deve saber que essa mesma proteção o Senhor Deus, porque é o mesmo Deus, dará a você como deu para a igreja. E como também você deve entender que aquela bênção, aquela explosão de vida, aquela fertilidade que manifestou lá no deserto, não é algo exclusivo para o deserto, é algo para agora, para os nossos dias. Então tudo isto serve de base, serve de apoio para que você possa saber qual é a tua herança e o porquê que você deve aceitar o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus não se trata de regra religiosa. Veja só, em Isaías 52, ali no verso 7, fala que bem felizes ou muito felizes são os pés daqueles que anunciam a boa nova, que é exatamente o que eu estou dizendo para você. E esses que anunciam as boas novas, eles anunciam e dizem: o vosso rei vive, o vosso rei reina. Que rei é este? Está se tratando do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele vai vir, não em um corpo humano, mas em um corpo físico resistente, para governar a partir de Jerusalém todo este
mundo, todo o universo, juntamente com aqueles que ele, Jesus, designar a mesma autoridade para compor o seu reino. Então, veja só, essas injustiças que há hoje no sistema, que sempre houve, governantes injustos, infiéis, desonestos, seres humanos injustos, desonestos. Então, essa realidade dura e cruel que hoje existe no sistema. Então, o Senhor Jesus, quando ele veio há 2000 anos atrás, ali quando ele estava falando com seu discípulo na parábola dos talentos, ele disse assim: olha, um certo homem nobre deixou o seu país e foi para uma terra distante com o propósito de tomar posse do reino. E esse homem nobre, ele irá retornar. Foi ali que ele delegou responsabilidade ou talento para cada um dos que estavam presentes. E quando o homem nobre voltou, obviamente, ao procurar aqueles que ele tinha delegado talento, aquele que ele deu 2, multiplicou para 4, que deu 5, ele multiplicou para 10, e ele, Jesus, disse: bom servo fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. E essa delegação de recompensa ou de galardão, como a Bíblia fala, nada mais é do que delegação de autoridade para governar neste mundo, juntamente com o Senhor Jesus. Você pode observar que ali ele está falando: foste fiel transformou 5 talentos em 10, então sobre 10 cidades você será governador, você governará sobre 10 cidades. Enquanto aqueles que não aceitaram o meu governo, então traga diante de mim para executar, porque não aceitou o governo do Senhor Jesus. Então, quando o Senhor Jesus diz que ele foi para uma terra distante, ele foi para o reino dos céus, ele foi até o seu Pai, e ele tomou posse. Então, hoje, Jesus não está fisicamente, literalmente, assumindo o seu governo, mas ele vai vir. Então, nós somos aqueles mordomos que estão anunciando a volta do rei, como Isaías disse: bem-aventurado aquele que diz, o seu rei vive, é o que eu estou falando. Então, para que nós devemos anunciar? Porque aquelas pessoas que vão crerem, vão estarem debaixo do governo de um reino justo, mesmo antes que o reino literalmente e fisicamente já esteja governando aqui no mundo. Mas ele já está governando através dos poderes celestiais. Ele tem o controle do governo universal. Então, quando uma pessoa está debaixo do governo, todas as vezes que houver uma perseguição ou a injustiça, ele toma partido na causa dessa pessoa, porque aquela pessoa estará debaixo do seu governo. Aí aqui já dá para responder o porquê que muitas pessoas, as suas orações, elas não são respondidas. Elas não são respondidas por quê? Porque muitas das pessoas que estão dentro da igreja não estão debaixo do governo do Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus, ele só tem responsabilidade com aqueles que estão debaixo do seu governo. O Senhor Jesus, ele não tem nenhuma responsabilidade apenas quando uma pessoa visita a igreja, ou até mesmo se torna cristão. Não! É necessário que a pessoa esteja debaixo do governo do Senhor Jesus. E quando essa pessoa está debaixo do governo do Senhor Jesus, essa pessoa é herdeira de todas as coisas, como a própria palavra de Deus diz. Olha o Senhor Jesus falando ali em João 17, verso 10. Ele disse assim: Pai, todas as coisas que são tuas são minhas, disse Jesus. Então é o que falta muitas vezes para nós que somos herdeiros, ter reconhecimento qual é o tamanho da nossa herança. Então o Senhor Jesus diz que todas as coisas que pertencem ao Pai, pertencem a Ele. Agora, que coisas são essas que pertencem ao Pai? Salmo 24 diz: do Senhor o céu e a terra e todas as coisas que no universo há. Então todas as coisas que pertencem ao Pai, que pertencem a Jesus, nós somos herdeiros. Paulo explicou isso ali em Romanos capítulo 8, verso 17. Não sabeis que vós sois co-herdeiro da mesma herança juntamente com Cristo? Que herança? Do universo inteiro. Então, quando você está em Cristo, você deve reconhecer que você é herdeiro.
Aquela prosperidade que se manifestou lá no deserto, se manifestou porque as pessoas que estavam lá no deserto agora, que são a igreja, são as mesmas que durante a sua vida também prosperaram. Elas tiveram o selo do Espírito, elas tiveram a fertilidade. Por isso que nós somos sal da terra e luz do mundo, sal da terra, porque um homem chamado Eliseu pegou o sal e jogou em uma terra que era morta e uma água que era amarga, e aquela terra que era morta e a água que era amarga, a água se tornou doce, potável, e a terra se tornou fértil. Então nós somos o sal da terra, a luz do mundo, porque Jesus fez a mesma coisa quando ele chegou como uma luz no meio de um povo que estava em treva. Então você deve entender, você deve reconhecer que existe uma herança para você. Você deve reconhecer que você, quando está debaixo do governo do Pai, as afrontas tuas, o Pai toma a causa. Você não deve se preocupar. Agora, a condição para isto é que você esteja debaixo do governo. E para nós concluirmos, em Efésios capítulo 1 e o verso 13, é onde diz: serás em quem também vós estáis, depois que ouviste o evangelho da vossa salvação, tendo no evangelho crido, foste selado como espírito da promessa. Que promessa? Todas as promessas, e dentre elas, essas promessas que nós estamos citando. Proteção, ali em Apocalipse 12, Deus deu asa como de águia para a igreja. O que Salmo 91 está falando exatamente dessa proteção, porque Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra ou as asas do Onipotente descansará, ou descansará debaixo das asas do Onipotente. Está falando de pessoas que estão em Cristo, porque o Senhor Jesus, ele é o esconderijo do Altíssimo. Quem está guardado debaixo da proteção do Pai, está debaixo das suas asas, o maligno não pode tocar. É disto que Salmo 12 está falando: Deus deu asa como de águia. Então você deve entender que quando você está debaixo do governo dele, você além de ter herança, tem a proteção e você tem a fertilidade. Agora veja só, Efésios diz que quando nós ouvimos, fomos selados. Vamos entender isso aqui. Esses eventos que irá acontecer no futuro, do anticristo vir assumir o governo, como você vê a perversidade, a maldade do anticristo, a perseguição, como falei a respeito do reinado do anticristo, como ele irá perseguir a igreja, os 3 anos e meio, é o tempo de maior dor, de maior sofrimento. O próprio Jesus disse que nunca houve tanta dor, tanta destruição, e nunca haverá jamais. É o chamado a grande tribulação. Talvez você, nós, não iremos estar fisicamente vivo nessa época. Mas se nós tivesse, a partir de agora, nesse exato momento, você ao ouvir a palavra do Senhor Jesus, você ouvir a palavra do Evangelho e crer em nome do Senhor Jesus, e colocar o Senhor Jesus como governante, como rei da sua vida, você recebe o selo que você é um candidato a pertencer ao Pai, ao Reino. Então o seu Deus irá tratar por você, porque o reino de Jesus será um reino justo, um reino fértil, um reino próspero. Então esse reino justo, esse reino próspero, é consequência da retidão dos seus agentes, dos seus cidadãos. E essa escolha, ela já é feita a partir de agora. Por isso que quando uma pessoa ouviu, ela creu, ela tem um selo, ela será experimentada ou testada na prática, se ela está apta para o reino. Por isso que o Senhor Jesus também contou uma parábola, que o reino de Deus é como uma grande pescaria, que o pescador jogou uma grande rede, tirou vários peixes, mas aí eles foram selecionando só os bons, o pescador levou só os bons, então muito chamado e pouco escolhido. Então quando você ouve que você creu, você foi selado. Então a partir do momento que você é selado, você não deve se preocupar com essas coisas, se irá acontecer daqui a um dia, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui a 1000 anos, se você vai estar vivo fisicamente ou se não vai estar vivo. Você não deve se preocupar. O que você deve saber é que você que tem o selo, se isso acontecesse agora, talvez nem sequer
você estaria fazendo alguma coisa na vida, talvez nem tinha percebido. Porém, por você estar debaixo da responsabilidade do Pai, o Pai irá te alertar, o Pai irá te dar sinal, você irá perceber, e você irá para o deserto. E quando você chegar no deserto, um lugar que não tinha vida, por você ter o Espírito, por você ter o selo, você e todos, o que era surdo vai ouvir, mas hoje nós já somos autorizados, estes sinais seguirão os que crerem. O que era cego irá ver, o que era manco irá ficar perfeito, o que sofria escassez irá alcançar a plenitude lá no deserto. Enquanto existe um grupo lá no deserto, a igreja, o evento de Isaías 35 é o mesmo evento descrito por Oséias capítulo 2, o verso 14, que Deus levará a igreja para o deserto, e Deus vai dar ordem até aos animais do campo, as cobras, os leões, sei lá, as onças, para não fazer mal à igreja. A igreja irá prosperar no deserto. Esse deserto, obviamente, o linguajar da Bíblia é o linguajar daquela região de Jerusalém, que é uma região desértica, mas possa ser na Amazônica, mas possa ser que isso daqui vá para a Amazônia, ou seja, vai para um lugar onde naturalmente não teria condições de sobrevivência. Mas Deus vai estar lá, e essas pessoas vão estar lá, e aquele local irá se transformar em um local de fertilidade. E Isaías 35 concluirá dizendo que lhe coroará a cabeça, a alegria e o gozo eterno. Por quê? Porque simultaneamente, enquanto a igreja está no deserto, você vê, toda a Bíblia mostra, principalmente Apocalipse 11, que haverá um grupo descrito como as testemunhas, enfrentando tete a tete a besta, e tentando acordar aquelas 5 virgens, que Jesus contou a parábola, porque as 5 que estão no deserto correspondem às 5 virgens que estavam com seu óleo na sua lamparina, e as 50% dormiram, ficaram no sistema, e as testemunhas irão estar lá desmascarando os inimigos para salvar aquele grupo. Então, durante esse período que a igreja estará no deserto, as testemunhas vão estar lá, e aquele gozo, aquela alegria da igreja ver toda essa manifestação lá do deserto, pelo fato do reinado a princípio de 1000 anos, Apocalipse 20 fala a respeito do reinado de 1000 anos de Cristo neste mundo, em Jerusalém. Então, lá quando a igreja está no deserto, que o inimigo for vencido, é o começo desse reinado tremendo, grandioso. Por isso, lhe coroará a cabeça e fugirá o gemido para sempre. Entende isto? Porém, agora, antes que esses eventos aconteçam, você pode receber o selo. E quando esses eventos acontecerem, se acontecer na sua vida física ou não vai fazer diferença. Você está dentre aqueles que estará protegido, que irá para o deserto, porque você estará debaixo das asas do Onipotente, Salmo 91, aonde 1000 cairá a seu lado e 10.000 à sua direita, e você não será atingido, porque Deus deu ordem aos anjos para te guardar em todo o teu caminho. Você pisará a áspide e o leão. Então você pode entrar nesse esconderijo agora. Você não deve esperar, não é preciso esperar o final de todas as coisas. Então a causa que muitas pessoas, elas não recebem, é porque elas não estão dentro do reino. E o que é que essas pessoas precisam fazer? De fato, colocar o seu coração, colocar o Rei dos Reis, o Senhor Jesus, no seu coração. Ou seja, constituir Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Não teoricamente. É disto que Pedro está falando quando ele diz que Deus, pelo seu divino poder, já deu todas as coisas que diz respeito à vida. Então, quando você ouve essa salada, aí você vê o processo ali para a aprovação, porque bem-aventurado o homem que é provado, porque sendo aprovado, receberá a coroa da justiça, ou seja, receberá a recompensa.
Então, como eu tenho falado essa aprovação, como infelizmente muitas pessoas dizem, acontece acidente, é Deus provando. Deus não trabalha contra a sua palavra, meu irmão. A pessoa quebra um braço, é Deus provando. A pessoa está passando escassez e Deus provando. Não. É que em cada nível da sua vida, em cada nível da sua caminhada, lembra você receber o selo. Se você ouviu e creu, daqui a 2 minutos você passou para o Senhor, você vai ser salvo. Você pode receber recompensa, galardão. Você não pode receber autoridade, como a parábola dos talentos fala, mas você vai ser salvo, como o ladrão da cruz. Você tem um selo. Agora, na medida que você aceita, vai vindo situações que vai mostrando que se de fato você está em Cristo ou não, se de fato você confia nele ou não, se de fato você está... Então, cada vez que é provado, que você tem uma oportunidade de ser testado e aprovado, você está subindo de degrau. Então, cada vez que você é aprovado, você recebe em autoridade e recompensa. Entende? Porém, um selo você recebe automaticamente na hora que você ouviu e creu. E na hora que você ouviu e creu, você tem acesso a todas as promessas. Todas as promessas de Deus. Isso não é uma maravilha? Então você deve entender que o Senhor Jesus não é uma religião. Ele irá voltar em um corpo físico. Ele pode não encontrar mais aquelas mesmas autoridades da sua época, como no caso de Pôncio Pilato, de César, como no caso de Caifás, que batiam nele, que escarnecia dele, mas terá outros, entende? Só que aqueles irá ser ressuscitados para prestar conta, ele e todos. Só que os corruptos da geração de Jesus vai fazer semelhante, ou até pior. A única diferença é que aquele Jesus que veio a primeira vez, ele veio como uma ovelha. O propósito dele era morrer mesmo, para ser produzido a injustiça nele, que é justo, para a partir daí ele poder tomar o reino que tinha sido saqueado por aquelas autoridades, por Satanás, e assumir o reino, e agora ele distribui o seu reino conosco, como ele disse várias vezes: o Pai me confiou o reino e eu confio o reino a vós. Então agora, quando ele chegar diante das autoridades, simplesmente elas irão borrar na calça. Olha a Bíblia, leia Apocalipse, que você verá homens corruptos, correndo desesperado, tentando se enfiar nas locas das pedras e dizendo: é melhor que essas pedras caiam por cima de mim do que eu ter que encarar esse Filho de Deus. Agora não é só um Filho de Deus, é vários filhos de Deus, porque ele, Jesus, morreu e levou muitos filhos à glória. Esse filho pode ser você, desde que você ouça e creia agora. Ele vai voltar para governar a partir de Jerusalém, a princípio por 1000 anos. Não é uma coisa fantasiosa de você ir para um lugar distante, ficar como uma asinha, não, cai na real. Então, a partir do momento que você aceitar, mesmo você vivendo debaixo de político corrupto, de governantes corruptos, desonestos, em um mundo injusto, mas você está amparado, você está protegido pelo reino dele, porque você constituiu o Senhor Jesus como teu reino. Era sobre isso que Jesus estava dizendo quando estava instruindo os discípulos. Olha, vocês olhem assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Jesus estava dizendo: ei, corra para debaixo do governo de Deus, porque agora Deus vai tomar partido todas as vezes que alguém tentar ser injusto com vocês, roubar vocês, desfraudar vocês. O Pai tomará partido, mas para isso é necessário que você esteja debaixo do governo dele. Serás que quando ouviste o evangelho da vossa salvação, tendo no evangelho crido, foste selado com o Espírito da promessa. Então, meus amigos, dito isto, repito mais uma vez: se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, para você crescer. Você tem direito à vida eterna, você tem direito à prosperidade, você tem direito à saúde, você tem direito à paz, porque o reino dele é um reino de justiça, é um reino de paz, é um reino de prosperidade. Você tem agora, e você tem agora, vai receber o selo. Se você passar para o outro lado, quando ele voltar, você irá ressuscitar para assumir
o governo na proporção das tuas obras, na proporção da tua fé, como a parábola dos talentos fala. Pode começar agora e deve começar agora, não deixe para amanhã, porque tudo que Deus pode fazer, Ele pode através dos seus representantes. O Senhor Jesus não está em um corpo físico, por isso Ele confiou o reino que é dele a nós. Então é uma honra muito grande poder fazer parte do reino do Senhor Jesus. E lembre, você não deve abandonar a sua vida física agora, com esse pensamento que você vai, que agora nada desse mundo te interessa, só do outro lado é que importa. Essa ideia foi uma ideia maquiavélica desenvolvida pelas autoridades da época de Jesus, pós-época de Jesus. Era antes, Jesus veio e tirou essa ideia, e depois que Jesus voltou para o Pai, essas ideias foram implantadas, e até hoje é implantada essa ideia em que alguém abandona toda a sua vida aqui com o propósito de ter uma vida do outro lado. Então, a ideia em que quanto mais pobre, mais é sinônimo de espiritualidade, ou seja, colocar a virtude no fracasso, na pobreza, na falta, e não é verdade. Enquanto que as pessoas humildes, simples, acreditavam, ficavam mais fraca, que foi exatamente por causa disso que eles tiveram a ideia, com o propósito de enfraquecer o povo de Deus, os cristãos, porque eles estavam crescendo, estavam enriquecendo, estavam se tornando uma potência. Então foi algo maquiado, foi uma ideia maquiavélica exatamente para enfraquecer. Não caia nessa. Você é formado de corpo, alma e espírito, os três são importantes. Então você deve ter uma vida digna para o seu corpo, você deve ter paz para a sua alma e você deve assegurar a sua imortalidade, o seu espírito. Você não pode abandonar nenhum nem outro, porque ambos são importantes. Então tudo isso começa a partir do momento que você ouviu o Evangelho, creu no Evangelho e aceitou receber o selo, você terá parte de toda essa herança. Então é isso aí, pessoal. Desejo a todos que seja iluminado e até o próximo vídeo. Para você que tem sonhos perdidos, essa partida ainda não terminou. Basta você crer no Deus do impossível. Você vai ver teus sonhos baterem em sua porta, dizendo a você: estava perdido, mas estou de volta. Você vai ver seus sonhos baterem em sua porta, dizendo a você: estava perdido, mas estou de volta.